Olá, hoje é dia do professor, dia de uma profissão marcante que transforma vidas, que faz tanta diferença na nossa sociedade. E hoje eu vou visitar uma pessoa muito especial, alguém que marcou muito a minha vida, que me ajudou a ser o profissional e mais ainda, me ajudou a ser o ser humano que eu me apresento aqui. Dele eu tirei muitas lições que eu carreguei para a minha profissão e para a minha vida. Vamos lá comigo visitar esse meu amigo? Tudo bem? Esse é o professor Walter, o nosso homenageado. E a ele já trago um presente para celebrar essa data, um livro meu. Rapaz, que beleza. Estou aqui com o professor Walter, o famoso Valtão, um professor marcante na vida de todo mundo. Outro dia falando com um colega, professor, ele disse certamente que o senhor seria um dos 5 maiores professores que ele teve na vida dele. Eu digo que o senhor foi o melhor professor que eu tive na minha vida, porque tem influências tão marcantes do professor para mim, como um ser que usou o humor, a emoção, a alegria como uma ferramenta, como um instrumento para poder entusiasmar e marcar a vida dos estudantes. E eu, a partir dali, acreditei que não é emoção, no momento assim de que você percebe que o professor tem algo além para te trazer, não só conhecimento frio. E eu era um aluno que não gostava de matemática, por conta talvez da minha hiperatividade, eu tinha dificuldade em concentrar nos números. E o professor me fez despertar esse desejo por aprender na matemática a ciência da vida, com humor, com alegria, tornando a matemática palatável. Então, outra coisa interessante que o professor não sabe, a letra dele é de forma, do professor. Eu achava, até então, vindo de Aparecida de Minas, jovenzinho, que era quase que proibido escrever em letra de forma. E eu vendo o professor, vou escrever também. E hoje a minha letra é de forma, e muitos dizem que é bonita. Então esse é o professor Walter, e ele tem histórias para contar para nós. Conta aí alguma coisa, professor. Porque eu sempre fui de contar piadas e deixar os alunos contarem piadas num prazo pequenininho com relação ao período da aula, né, o tempo da aula. Isso poderia girar entre 30 segundos, 1 minuto, até 1 minuto e meio, dependendo da história. E eu me lembrei hoje aqui de uma história interessante. Há pouco tempo, eu estava no supermercado e chegou um rapaz aí dos seus 45 anos, às vezes até mais um pouco, falou assim: o senhor lembra da história do caldeirão de polenta e o pedaço de linguiça? Eu falei: o quê? O senhor contou isso para mim? Eu falei: como é que foi? Ele falou: você falou com o teu pai, tinha um peão que trabalhou para ele, que apareceu com um caldeirão de polenta desse tamanho. Aí teu pai ficou olhando para ele para ver o que ia acontecer com aquele caldeirão de polenta, né? Aí a hora que ele destampou, meu pai viu que tinha um pedacinho de linguiça aí de uns 5 centímetros em cima do caldeirão de linguiça, né? Isso eu já não lembrava mais da história, ele me contando. Aí você falou que ele foi comendo aquela polenta, e cada vez que ele comia, ele cheirava a linguiça, né? Porque o pedaço era pequeno. Aí no final que ele resolveu dar umas lambidas e morder no pedaço de linguiça, mas o caldeirão de polenta foi inteirinho. Quer dizer, é uma história também. Essas histórias é que faz a carreira da gente ficar importante. Então eu tenho muito orgulho de ter tido o Valtão como professor, como diretor, como colega. Mas quando eu tive o privilégio de tê-lo como professor, eu tinha professores como o professor Walter, o professor Valtinho. Ele era o Valtão porque tinha o Valtinho. E o Valtinho, infelizmente, partiu antes do combinado, muito jovem, né? Ele se foi. Tinha o professor Morandi, professor Antônio, professor Raimundo, professora Irma, professora Zulmira, professora Luzia, professora Eleni, professora Eunice. Então eu tive um professor Evaldo, eu tive uma pleia de notáveis como professores que me influenciaram demais. Eu louvo a Deus pelo privilégio de ter tido vocês como professores naquele tempo, porque eram pessoas realmente vocacionadas, que amavam o que fazia, que tinha educação, porque para mim educação é a arte de transformar vidas, né, professor? Para mim educação é poesia, é o fato de poder levar luz à vida das pessoas. Então o senhor, mais do que a luz no fim do túnel, o senhor foi luz para muita gente. Pode ter certeza que foi inspiração. E o que o senhor traz desse tempo de como marca? Por exemplo, eu me tornei professor, graças à influência de tantos professores magistrais que eu tive. Quando o senhor vê
pessoas que galgaram nesse caminho. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que é orgulho, né? A palavra certa para isso é orgulho. Agora, pessoas que, por exemplo, foram no Zé Luiz, é outra área, né? Mas ele diz que me inspirou, que se inspirou em mim. Eu fico orgulhoso. Agora, eu tenho pessoas aqui da cidade que se inspiraram na matemática e fizeram curso de matemática. O orgulho é tão grande quanto um que é de outra área e se inspirou. Mas quando eles dizem assim, o meu modelo de dar aula é o seu, isso não tem preço que paga, né? Então, tudo aquilo que você fez, escutar isso aí de alguém. Agora, quando você vê também um professor de português, ou um médico, ou um engenheiro, ou um agrônomo, dizer que se inspirou em mim para alguma coisa da vida dele, até para criar os filhos, eu não sei se eu fui modelo de pai, Lógico que foi. mas disse que se inspirou até para criar os filhos. Então isso não tem preço, não tem tá? O que o senhor tem é a maior riqueza, o senhor tem aquilo que o dinheiro é incapaz de comprar, o senhor tem prestígio, o respeito, o amor das pessoas. Isso não tem nada que é capaz de suprir, de pagar. Na minha cabeça, Zé Luiz, eu acho que meu nome, se eu emocionar, desculpa. Tá valendo. Eu acho que ele está estampado em frutal de Deus. Lógico que tá. Tá no coração e na alma das pessoas. Não está em nenhum lugar. Só para mim, tá? E é mais interessante que isso passa adiante. As gerações futuras ficam sabendo, professor. O legado que o senhor deixa é tão impressionante e marcante. Meus filhos não tiveram o privilégio de ter o senhor como professor, mas eles sabem do senhor. E eu sei, certamente os meus netos saberão, porque um professor como o senhor é para sempre, é para a história, não é apenas para aquele momento. Então a gente só tem a agradecer por tudo que o senhor representa. Nesse momento aqui nós queremos encerrar. Eu quero desejar aos meus irmãos educadores e educadoras sejam muito felizes. Vocês, como eu disse anteriormente, professor, vocês não são a luz do fim do túnel. Vocês são a própria luz. Vocês são capazes de direcionar caminhos, possibilitar oportunidades na vida, não só nas disciplinas que ensinam, mas ajudando a formar cidadãos e cidadãs melhores, pessoas aptas a serem mais felizes e propensas a ser prósperas. Como o professor Walter disse, que o que mais alegra é ver pessoas que conseguem prosperidade na vida. Afinal de contas, sucesso na vida, né, professor? É ser feliz, né? De alguma forma, a gente poder contribuir isso na vida dos nossos alunos. Esse é o meu recado, um grande beijo, um abraço no coração de todo mundo aí. Agora o professor Walter vai dar seu recado. Meus respeitos aos amigos professores, às amigas professoras. E eu digo para vocês com toda certeza, vão substituir tudo nesse mundo, menos o professor. O contato humano, nada se compara ao contato humano. Então, esqueçam que o professor será substituído. Pode ser até que substitua parcialmente o professor, mas totalmente não consegue, porque o professor, o contato humano, a fala é insubstituível. Um abraço a todos e que vocês continuem nessa missão, que é uma missão maravilhosa. Eu só tenho que... Quer dizer, eu não tenho nada que me fala assim, o que você teve de ruim na carreira? Nem o salário você não fala que é ruim? Claro que eu falo, mas salário é o de menos, sabe? Eu com esse salário pequeno que eu tenho, meus amigos e minhas amigas, eu consegui tanta coisa que eu falo assim, puxa, ter casa própria, ter um carro, isso é tão pequeno, mas foi tão importante para mim ter um carro novo, conseguir comprar um carro novo, um lazer, eu tenho um lazer, tudo adquirido com o salário do professor. Basta que você aproveite o seu salário, aprenda a dosar a sua vida em função do seu salário. Só que quando você estiver na minha condição de aposentado, é que você vai perceber quanto isso foi importante. Não tem preço, tá? Muito bem, professor.
Magnífico, foi lindo.